Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre esse tema intrigante, muito importante, que é a questão do bullying, a violência que as crianças têm sofrido por parte de outras crianças, especialmente aí nas escolas, e nós aqui estamos conversando, tendo a presença do professor, não é, e psicólogo, psicanalista e também professor, o Marcelo Ricardo Pereira, e o nosso querido Frei Antônio Moser. Quero convidar você para vir visitar a Canção Nova. Além dos nossos programas de televisão, temos aqui também uma casa de evangelização. Estamos situados aqui na rua Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Aqui pertinho da Pampulha, não é? Onde a gente tem ali aquela igrejinha famosa, dedicada a São Francisco, obra do nosso querido Portinari, que está aí no fundo, né, do nosso cenário. Tá certo? Então venha nos fazer uma visita. E o nosso endereço eletrônico você já conhece, né? Em pauta@cançãonova.com, tudo junto, em pauta@cançãonova.com, onde você tem a oportunidade de fazer o seu comentário, também sugerir algum tema que você queira ver debatido aqui. E é claro, aquele programa que você gostaria de ter visto, não deu para assistir, alguém comentou, você tem a oportunidade de revê-lo no site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, porque ali também temos um link, não é? Diretamente do programa Em Pauta, onde os temas importantes, aqueles assim mais debatidos, boa parte deles aqui são sempre nessa ordem, são sempre temas muito importantes, então ali você tem a oportunidade de rever esses programas, tá ok? Continuando aqui a nossa conversa, e deixa eu passar então aí a bola para o Frei Antônio Moser, porque enquanto o Marcelo Frei, ele ia trazendo um pouco a causa, né, dessa violência, agora a minha pergunta era no final do primeiro bloco, era justamente isso. E será que isso vem também da família, da concepção de autoridade, de autoritarismo, a questão de impor a força, e também isso acaba chegando às crianças e elas terminam fazendo isso umas com as outras também, Frei? Sem dúvida, o ponto de partida imediato é o ponto de partida da família. Se existe violência dentro da família, a maneira como o pai ou a mãe trata o filho, seja delicadamente demais, que o filhinho não suporte a mínima contrariedade, não é? Ou uma menina, a mesma coisa, minha filhinha, etc., que facilmente se torna uma vítima, um chamativo para os coleguinhas caírem em cima porque vê a fragilidade dessa criança. Então, isso é um ponto. Agora, eu pessoalmente, além desse, eu colocaria a violência generalizada da sociedade. A sociedade, ela não só prega, ela exerce uma violência contínua. Sabe com quem está falando? Exatamente. Quer dizer, você humilha as pessoas, isso em todos os setores da sociedade. Meu Deus, ou mesmo você veja nas filas do SUS, todas essas coisas, isso é um verdadeiro bullying, porque você deixa as pessoas lá morrendo, tanto faz, aquilo vai simplesmente burocraticamente. Traduzindo, é um contexto de sociedade que favorece e de alguma forma as crianças vão copiando aquilo que elas vão internalizando. Agora, outra coisa, do ponto de vista propriamente assim, indo mais à raiz, eu sei que talvez até o Marcelo vai estranhar, você vai estranhar, é aquilo que se chama pecado de raiz, pecado original. O ser humano, ele não nasceu bonzinho, não. Nós nascemos com uma semente de bondade, sem dúvida, claro, mas uma semente de maldade. Como explicar? Eu não sei. Nem você sabe, ninguém sabe. A Bíblia tem uma linguagem simbólica, fala de pecado original, evidentemente. Mas lá no fundo, mostra a ambivalência do ser humano. Ele tem que se trabalhar. Eu já falei num outro programa que cada um de nós tem um anjo e um demônio. E que lutam dentro de nós, não é? Muito bem. Isso significa, lá no fundo, qualquer um de nós, por melhor que seja, capaz de praticar as piores maldades. Sem dúvida. Depende das circunstâncias, depende... Muito bem, isso é um fator. Outro fator que me parece importante que a gente leve em consideração é o aspecto propriamente ético-religioso. Se nós conseguíssemos implantar os valores evangélicos fundamentais, do respeito, do amor ao próximo, etc., sem dúvida, não é que você vai tirar todos os males, isso não existe,
mas nós abrandaríamos muito, porque esses 45% realmente é uma estatística assustadora. Diminuiria muito. Ou seja, no fundo, falta uma educação para respeitar e ser respeitado. Agora aqui eu vou terminar. Por outro lado, a vítima também tem que ser educada para saber enfrentar certas situações e bater o pé e dizer, ó, daqui você não passa. Nós temos um programa sobre os limites, não é isso? Então, daqui você não passa. Por quê? Um cachorrinho, ele começa, vamos. Se você corre, ele vira um leão. Se você bate pé, ele, estanca. Ou seja, então eu acho que é uma questão de educar a criança para ela também saber estabelecer um certo limite da brincadeira. Porque pode começar com uma brincadeira ou às vezes é perversidade mesmo, né? Em todo caso, é um problema complexo, sem dúvida nenhuma, por isso do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista religioso, muito difícil de você se situar. Agora, tem que ser discutido na família, tem que ser discutido na escola, tem que ser discutido na sociedade. Inclusive, aí é que vem, não é? As eventuais punições que vai ter para aliás, sobre isso, eu quero perguntar aqui ao Marcelo, aproveitando, né, a oportunidade que o programa nos dá, se já existe, Marcelo, uma espécie de estatuto para a defesa das vítimas, no caso aqui do bullying, né? E se já existe, o que seriam então essas linhas mestras ou as penas previstas, não é? Ou se não existe, por que de repente não criar algum mecanismo jurídico para a defesa desses jovens? Sim. Bem, na verdade eu não sou especialista em direito, claro. Tampouco posso arbitrar nesse sentido com mais precisão. Na verdade, o que acontece é que até a minha pesquisa, até o quanto eu consegui pesquisar, nós não temos necessariamente algum estatuto próprio para a questão do bullying. Mas nós temos leis em excessos para poder lidar com a questão da violência. Inclusive a violência ao jovem e ao adolescente. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tenta, ou que faz valer uma certa proteção das nossas crianças e adolescentes, e isso é um mecanismo jurídico bastante avançado. Quer dizer, fazendo uso disso, nós já teríamos a meu ver, formas, se não de paralisar, mas pelo menos coibir a questão do bullying na atualidade. Isso é evidente. Certo. Por que não criar leis específicas? Talvez fazer valer as que estão aí, não necessariamente criar mais algumas que porventura poderão cair no seu esquecimento. A questão maior da lei, para nós, é a questão da transmissão da lei. Se ela está sendo garantida, isso é fundamental. Se os adultos estão nesse lugar para garantir essa lei, seja como o Frei Moza colocou de forma apropriada, desses sujeitos que são responsáveis pela educação das nossas crianças e jovens, ocuparem esse lugar e fazerem a sua transmissão de lei, é bem provável que a gente tenha mais chance de coibir, se não de estancar fenômenos como bullying ou violência escolar de uma maneira geral. Tá certo. Olha, nós vamos agora acompanhar, não é? Eu falei para vocês que no primeiro bloco tivemos a oportunidade de acompanhar o jovem, a criança que sofreu a violência, e agora nós vamos ter também a oportunidade de escutar os pais, não é? Como os pais reagiram, não é? Frente a esse tipo de violência que o seu filho sofreu na escola. Vamos acompanhar, por favor. Para quem está sofrendo isso, para a família, é perceber, porque em geral a pessoa que está sofrendo o processo, isso aconteceu na nossa família, ela esconde, e a gente tem que praticamente cavar e buscar mesmo da pessoa a verdade. É uma coisa muito dolorosa para ela, e foi um processo difícil, e é natural que a pessoa sinta isso, porque primeiro ela não entende por que está acontecendo, então ela se fecha. Mesmo ela tendo um bom relacionamento no lar, como é o nosso caso, mesmo assim ela fica insegura para relatar o que está acontecendo. E quando a gente percebeu o que estava acontecendo, é uma coisa muito angustiante, porque a gente fica meio impotente e revoltado com isso.